Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Minha trajetória toda foi como consultor na área de empresas, então eu vivi o ambiente corporativo de grandes organizações do Brasil e do exterior e passei a investir na Bolsa de Valores a partir de 2006. Esse canal Viver de Renda eu criei este ano, a partir de julho, e a ideia, o propósito dele é exatamente eu compartilhar com vocês as minhas experiências, porque eu acredito que isso possa ser útil para a sua trajetória enquanto investidor. Eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, mas ao contar as minhas histórias, os meus casos, as coisas que eu vivi, que eu aprendi, que deram certo, que deram errado, eu acredito que tudo isso possa ser útil para que você possa refletir sobre sua estrutura de investimento, sobre sua estratégia de investimento e assim escolher melhor as ações que você pretende investir na Bolsa de Valores. Dia de quarta e dia de sexta, vocês já sabem, são dias dos nossos tradicionais café com ações, né? O café com ações foi criado com esse propósito de nós tomarmos um bom café especial, falarmos um pouco sobre essa bebida maravilhosa e ao mesmo tempo ter um bate-papo com vocês, onde eu procuro mostrar a vocês como é que eu faço para selecionar informações, notícias que têm a ver com o mundo dos investimentos que eu julgo relevantes para a minha estratégia de investimento. Estou compartilhando esse modus operandi com vocês, porque de alguma maneira eu acredito que também isso possa ajudar, não só as notícias que eu compartilho, mas também vocês desenvolverem uma metodologia semelhante para que vocês acompanhem as notícias que são realmente relevantes. Há muito conteúdo na internet, muita informação sendo produzida pela mídia em geral, mas muita coisa desencontrada, muita coisa que não faz sentido, muita fake news e muita coisa irrelevante. Então é preciso separar o joio do trigo. Eu costumo dizer que o mundo das comunicações, né, o mundo da internet hoje produz muito ruído. Então a gente tem que se afastar desse ruído, separar o joio do trigo e focar no que é realmente importante. Bom, vamos fazer uma introdução. A gente está falando sobre os cafés especiais e os cafés da Colômbia. Vamos continuar um pouquinho falando sobre eles. Durante o século XX, o café se configurou o produto primordial dentro da pauta de exportações da Colômbia. Em 1999, a cafeicultura já representava 3,7% do PIB do país e 37% do emprego agrícola. E vejam vocês, 37% do emprego agrícola da Colômbia estava relacionado à atividade cafeeira. Atualmente, a produção da Colômbia envolve nada menos que 500 mil de agricultores, e permanece como uma das principais atividades econômicas do país. De acordo com os dados recentes, a Colômbia exporta anualmente 11 milhões de sacas de café. Esse montante movimenta, em média, 2,6 bilhões de dólares. 2,6 bilhões de dólares. O país produz 12% do café comercializado no mundo e ocupa a terceira posição no ranking mundial, atrás apenas do Brasil, que ocupa a liderança, e do Vietnã, que é o segundo colocado. As pequenas propriedades estão localizadas em 22 regiões no país, com 3 eixos de destaque: o norte, a região central e o sul do país. A região compreendida entre as cidades de Cali, Medellín e Bogotá é conhecida como a Zona Cafeteiro, ou Eixo Cafeeiro. As terras altas da Sierra Nevada e da Santa Marta, as encostas da Cordilheira dos Andes que atravessa o país também são famosas pela qualidade das lavouras. Para se ter uma ideia, a maior região central ao redor de Medellín, Armênia e Manizales compreende quase 14 mil quilômetros quadrados e é conhecida como o Eixo colombiano de cultivo de café. A produção é comercializada em selo único com a marca MAN, já é a região montanhosa entre as cidades de Bogotá e Bucaramanga, é menor, mas nada menos importante. Entre os principais polos produtores estão Nariño, norte de Santander, Antioquia, Vale de Cauca, Hula, Tolimã, Caldas, Risaralda, Quindió e Cundinamarca, entre outras. A mais famosa região produtora de café é conhecida como o Cinturão do Café. É a parte central do país, que inclui os departamentos de Caldas, Quindió e Risaralda. Este é o coração do café colombiano. Aqui no Brasil, eu costumo comprar o café colombiano na Starbucks, que sempre tem os pacotes de 250 gramas e vale a pena experimentar.
Bem-vindo a esse mundo maravilhoso dos cafés especiais. É uma viagem sem volta a um mundo de sensações e de aromas. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar, vale a pena. Muito bem. Diante do que já falamos, vamos para o nosso giro de notícias. Coisas que me chamaram a atenção e que eu julgo relevante compartilhar com vocês. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver, uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que é uma notícia sobre uma instituição, uma empresa de entretenimento. O setor de entretenimento teve sérios problemas, né, nessa pandemia e como é que eu vou dizer, foi o setor mais afetado, essa área cultural de entretenimento, né? E o Cirque du Soleil, acredito que alguns já tenham ido aos espetáculos do Cirque du Soleil, tinha entrado com pedido de recuperação judicial no Canadá, por conta da situação financeira que era muito difícil, teve que desmobilizar quase todos os artistas que faziam parte da companhia, e aí com dívidas junto aos credores pediu recuperação judicial, mas essa semana saiu a notícia que eles fecharam um acordo com os credores e finalmente saíram da recuperação judicial. Então é uma boa notícia porque quem já teve a oportunidade de ir ao Cirque du Soleil, são espetáculos realmente maravilhosos e um case interessante para a gente estudar. Entendeu? Qualquer dia eu falo sobre o Cirque du Soleil aqui enquanto empresa, como foi a história do Cirque e como ele se posicionou de uma maneira diferenciada e que fez com que ele navegasse pelo que a gente chama de oceano azul, onde não existe concorrência. Então vale a pena, em algum momento a gente vai fazer esse vídeo comentando sobre o Cirque du Soleil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, outra notícia importante que eu julguei, saiu no estado de São Paulo, foi sobre o governo da Nova Zelândia, que acabou de declarar essa semana a emergência climática. A gestão da primeira-ministra Jacinta Ardern, que é um governo exemplar no combate ao Covid, não existe mais o vírus circulando na Nova Zelândia, né? As pessoas estão andando sem máscaras pelo país e ela acabou de decretar emergência climática. É uma medida simbólica, mas o que ela quer, na verdade, chamar a atenção enquanto país é de que existe sim um problema grave com relação às mudanças do clima. Isso está afetando diversos países, ecossistemas, mais tempestades tropicais, mais furacões, mais tornados, tufões, e ela tem chamado a atenção sobre isso e o país agora adota uma postura de exigir que o mundo rediscuta a questão das emissões de carbono, todas as questões climáticas, ela está, enquanto país, chamando a atenção do mundo. Então é uma notícia que eu julguei importante, porque o meio ambiente definitivamente vai entrar na pauta dos grandes países, vai entrar na pauta das grandes empresas, não tem como correr dessa situação, entendeu? É uma situação que agora entrou na agenda. Outra notícia que eu julguei importante, saiu na Reuters, agência de notícias alemã, e fala sobre a França. A França acabou de ordenar que os gigantes de tecnologia paguem impostos, um imposto que ela criou, um imposto digital. Dessa forma, o Ministério das Finanças da França mandou notificar na quarta-feira 25 que as gigantes de tecnologia, o país vai começar a cobrar um imposto digital. Isso deve ser uma tendência na Europa, outros países deverão evoluir nesse mesmo caminho do imposto, que vai ser da ordem de 3% sobre as receitas de serviços digitais obtidas por empresas como Google, Amazon, Facebook, em território francês. Então essa medida da França já é uma sinalização, essa tributação digital de 3% já é uma coisa que deve balizar a União Europeia a adotar isso em todo o território europeu. Então é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque de alguma forma vai mexer com as expectativas de faturamento das empresas, embora seja um imposto pequeno, 3%, mas isso mexe com expectativas, porque a Bolsa de Valores
ela é realidade e também é expectativa. Então vamos acompanhar o impacto disso, caso ganhe escala, porque eu acredito que vai ganhar, que o território europeu vai adotar esse imposto digital, como é que isso vai repercutir nas bolsas, sobretudo na Nasdaq, né, em relação a essas empresas de tecnologia, que comportamento elas vão ter a partir dessa notícia. Muito bem, outra notícia importante, o PIB americano cresceu 33% no terceiro trimestre. Essa é uma notícia importante, divulgada essa semana também pela agência Reuters. Houve um crescimento no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o segundo trimestre, da ordem de 33%. Então a economia americana continua com uma recuperação robusta, né? Isso é importante, porque nós temos hoje a China e os Estados Unidos como as grandes economias mundiais, e essa recuperação forte deles, de alguma forma, anima o crescimento dos outros países. Apesar desse crescimento, o Federal Reserve, essa é uma outra notícia, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, começa a avaliar a possibilidade de fazer a compra de títulos para ajudar na recuperação da economia. O Federal Reserve não está satisfeito com a dinâmica de crescimento ainda, entendeu? Então eles estão, essa notícia saiu na Bloomberg, eles dizendo que estão fazendo uma discussão, ainda não há uma resolução por parte do Federal Reserve, mas que isso consta da ata da última reunião deles, e que eles estão analisando a possibilidade de trabalhar para uma maior acomodação da situação do país, de alguma forma contribuindo para um aumento do ritmo de compras, ou mudando a estratégia de compras do Tesouro para uma ação com vencimento de títulos de mais longo prazo. Enfim, eles estão discutindo essa possibilidade. Isso está dentro daquele contexto, inclusive, do pacote de socorro para a economia norte-americana que está sendo costurado entre democratas e republicanos, que pode chegar à cifra de $1 trilhão. Né? O Joe Biden está atento também a esse assunto lá nos Estados Unidos. Sobre esse socorro à economia americana, aí tem uma notícia muito interessante que foi divulgada também essa semana, saiu no portal Neofeed. Warren Buffett faz um alerta, ajudem as pequenas empresas, foi o pronunciamento do Warren Buffett, ajudem as pequenas empresas. Dono de uma fortuna de 86 bilhões de dólares, Warren Buffett é mais conhecido por seus investimentos em gigantes como a Apple e o Bank of America. Mas foram as pequenas empresas que levaram o mega investidor a quebrar o silêncio que tem cultivado nos últimos meses. O palco da mais recente aparição do bilionário americano foi um evento remoto e privado promovido pelo banco Goldman Sachs, uma iniciativa filantrópica do banco que prevê educação e financiamento para apoiar companhias de pequeno porte. Durante esse evento, Warren Buffett comparou os desafios que a pandemia trouxe para essas pequenas e microempresas, ressaltando que elas devem receber uma atenção especial do governo americano nos próximos meses, especialmente sobre a perspectiva do que eles estão já vivendo com relação a uma segunda onda de Covid. Francamente, as pequenas empresas em geral precisam de muita ajuda agora. Se alguém pedir meu conselho, eu recomendaria aos republicanos, aos democratas, quem quer que seja, trabalhem para auxiliar essas pequenas companhias, porque elas são o futuro deste país. O mega investidor, também chamado de Oráculo de Omaha, observou que as empresas que se encaixam nesse perfil já receberam algum socorro por meio de programas do governo do presidente ainda Donald Trump. Ele ressaltou, no entanto, que essas companhias estão em certa desvantagem na comparação com seus pares de maior porte, que têm acesso muito mais fácil ao crédito, tinha uma musculatura maior para resistir à pandemia, né? Em contrapartida, Buffett teceu elogios às iniciativas implantadas pelo Federal Reserve e pelo governo na esteira dos impactos da Covid-19. Ele incluiu nesse pacote os congressistas americanos e frisou que as respostas foram mais positivas do que as medidas anunciadas após a crise econômica de 2008. Eles viram os problemas que ocorreram em 2008 e 2009, afirmou.
e agiram de forma decisiva e abriram os mercados de crédito instantaneamente. Tivemos volume recorde de dinheiro arrecadados pelas grandes empresas desde então. Então é isso que é importante, quer dizer, veja o papel do empresariado, e às vezes eu cobro isso do empresariado brasileiro, que fica às vezes muito em silêncio. Nos Estados Unidos é comum que grandes investidores, grandes empresários cheguem à frente de canais de televisão, de eventos públicos e emitam opiniões sobre o que está acontecendo com o país e com a economia, entendeu? Então eu acho que os nossos empresários também precisam ser mais atuantes. Porque não existe empresa próspera num país problemático, né? As empresas só prosperam em países que estão prosperando e que sua gente está prosperando. Isso é importante entender, né? Não existe essa coisa de ilhas de prosperidade, né? Falando sobre medidas econômicas, saiu uma notícia na InfoMoney dessa semana também, no dia 24 de novembro, foi uma declaração do ministro Roberto Campos, do presidente do Banco Central. O equilíbrio fiscal é muito relevante para a condução da nossa política monetária. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfatizou no dia 24 que o equilíbrio fiscal é muito relevante para a condução da política monetária. Ele fez a abertura do evento Melhores Empresas da Bolsa, feita pela Stop Pickers e InfoMoney. O evento foi um evento online e que foi até o dia 26. O Brasil fez muito mais em termos de gastos do que os países emergentes, disse o presidente do Banco Central. Já vinha numa situação fiscal mais frágil e termina com uma situação ainda bem mais frágil. Conseguiu evitar bastante a redução do crescimento, disse Campos Neto. Ele destacou pontos positivos em tudo que foi feito, mas citou que o risco fiscal cresceu, continua alto e tem sido precificado pelo mercado. O Brasil no mundo emergente se destaca bastante, teve a menor queda do PMI, nosso PMI foi um dos que mais se recuperou no mundo. Em sua apresentação ele mostrou o gráfico indicando que países tiveram respostas fiscais maiores têm menores relações de crescimento esperado. O Banco Central do Brasil foi o primeiro que fez uma medida de liquidez lá atrás, quando nem tinha sido declarada a pandemia, são 17,5% do PIB de liquidez, e na parte do seu suporte de crédito de capital, o Brasil também foi o que fez a maior liberação do capital do sistema bancário, estamos falando de 20% do PIB. Mas dentro do contexto da análise do presidente do BC, chama a atenção o risco fiscal que o país está correndo e que é preciso aprovar reformas, é preciso caminhar na direção das reformas, e isso depende basicamente da Câmara de Deputados, depende do Senado Federal e obviamente do governo federal, que precisa fazer sua parte, precisa empurrar essa turma, né? Porque se o governo também não cobrar da Câmara de Deputados e do Senado Federal, nada vai acontecer, né? As pessoas parecem que vivem em Marte, não vivem no Brasil. Um outro evento importante dessa semana, que gerou uma notícia, foi um evento que teve a participação do Luiz Stuberger, que ele foi o fundador da Verde Asset Management e gestor do lendário Fundo Verde, né? E aí ele deu algumas declarações interessantes. Ele disse, por exemplo, que preferia ser preso a ficar comprado em títulos pré-fixados. E disse que realmente existe uma preocupação com o nível de juros, embora a preocupação com o nível dos juros persista, o mesmo não pode ser dito com a relação à Bolsa Brasileira. Não é uma boa opção no momento ficar com uma visão muito negativa, afirmou Stuberger. Ele disse que uma posição ao redor de 20% na Bolsa Brasileira é o que ele está projetando para os investimentos que ele está fazendo, e 15% no exterior. Apesar do risco fiscal ser relevante e estar no radar, não justifica nesse momento uma redução na alocação de ações, afirmou o gestor da Verde, acrescentando que a classe de renda fixa tende a ficar mais sujeita à volatilidade por conta da indefinição sobre as contas públicas, em comparação com a Bolsa. O resultado nas eleições, com o presidente democrata e a expectativa de um Senado republicano e a chegada de vacinas, devem guiar os preços dos ativos de maior risco nos próximos meses, acredita ele.
não abriria mão de estar investido em ações nesse momento. Embora, obviamente, existam riscos, acho que esse mercado vai continuar subindo. Então, isso é música para os nossos ouvidos, né? As coisas estão bem, vão continuar bem, apenas temos que estar de olho aqui com relação à situação brasileira, mas o cenário global começa a ficar muito positivo. Por fim, para terminarmos o Café com Ações de hoje, vamos falar rapidamente sobre um IPO que vai movimentar a Bolsa agora nesse final de ano, que é da Redditor. Não sei se vocês sabem, a Redditor é uma rede de hospitais privados, né? Eles vão fazer um IPO que pode ultrapassar 12 bilhões de reais e deve marcar uma das maiores ofertas da história da Bolsa brasileira. E vai fechar o ano de 2020, né? Apesar dos pesares, vem significando recordes na Bolsa de Valores, a abertura de empresas, né? Já foram emitidos cerca de 101 bilhões de reais com os IPOs que foram realizados esse ano. O que é que a gente pode falar sobre a Redditor? Para quem tem algum interesse, de repente, em pensar nesse investimento. É uma companhia que opera a maior rede independente de hospitais privados do Brasil. São 51 hospitais próprios, um hospital sob administração e 32 projetos de hospitais em desenvolvimento, licenciamento ou construção, distribuídos pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e o Distrito Federal. A empresa também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil, composta por 39 clínicas estrategicamente localizadas ao longo do território brasileiro. Além disso, a companhia se dedica à operação de laboratórios de análise clínica, laboratórios de imagem, bem como unidades de diálise, contando com 11 laboratórios e 53 unidades de diálise, dos quais 51 funcionam nos próprios hospitais da empresa e 2 em um ambiente externo. Então, essa é um pouco a fotografia, né, do que é essa empresa, a Redditor. É uma empresa que tem um investimento muito forte em tecnologia, tem uma situação financeira muito favorável, muito positiva, bons clientes, né, atua com um atendimento aí a grandes planos de saúde, também a parte aí de planos de saúde corporativos, né? Enfim, tem tido um ritmo forte de expansão, uma estratégia aí de expansão, de novas aquisições nos últimos anos. É um público que cada vez mais demanda, né? O Brasil está envelhecendo, a população de pessoas mais velhas está crescendo e, obviamente, demanda serviços hospitalares, serviços de imagem e por aí vai, né? Então, é uma empresa bem posicionada, bem administrada, tá? Bem posicionada e bem administrada, a Redditor. Deixa-me ver se eu posso falar mais alguma coisa sobre a Redditor. Falei sobre a tecnologia, a companhia é reconhecida pela excelência em serviços de saúde, com utilização de tecnologia médica de ponta, médicos altamente qualificados. Desde 2012, a marca Dor vem sendo considerada a marca favorita na cidade do Rio de Janeiro, na categoria clínicas e hospitais. A companhia já investiu 852 milhões em tecnologia médica, sendo consistentemente responsável por lançamento no mercado brasileiro de inovações em tecnologia, incluindo equipamentos de radioterapia, tomografia e por aí vai. Inclusive também com robôs. A empresa hoje conta com o maior parque robótico do Brasil, com 18 robôs Da Vinci, incluindo o modelo Da Vinci 11, última geração disponível no mercado, presente em todos os mercados em que atua. Tem uma forte cultura voltada para pesquisa, ensino e inovação. Crescimento rentável, consistente, forte geração de caixa, sólida situação financeira, uma cultura de controle financeiro muito forte, e comprovado sucesso em todas as expansões e aquisições que realizou nesses últimos anos. Que mais? Bom, deixa eu ver o que é que a gente pode falar sobre expectativa do preço da ação no IPO. Vamos lá.
A empresa está lançando o IPO. A escala e relevância de suas operações é um diferencial, a qualidade, a localização estratégica dos seus estabelecimentos, capacidade de desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo, alta efetividade dos seus serviços, alta qualidade técnica e profissional, elevados investimentos em pesquisa e tecnologia, são as grandes vantagens e diferenciais competitivos da Redditor. Reduzir o número de beneficiários de planos privados de assistência à saúde no Brasil em relação à população brasileira, que tende a crescer consideravelmente nos próximos anos. Isso é uma tese que depende, obviamente, da melhoria das condições econômicas, né? Porque muita gente deixou os planos de saúde por ter crescido o desemprego no Brasil. O envelhecimento da população brasileira contribui para que haja um público cada vez maior, né? Existe uma fragmentação do mercado hospitalar brasileiro, essa fragmentação leva a uma consolidação e a uma busca de marcas, vamos dizer assim, que sejam mais consolidadas, né? E, portanto, são os dados que a gente conseguiu pescar, conseguiu levantar, vamos dizer assim, sobre a empresa, tá? A companhia deve encerrar o ano de 2020 com uma receita de 13,7 bilhões, um EBITDA de 3 bilhões, um lucro líquido de 492 milhões. Esses são os dados que a gente está enxergando. E é possível que a empresa possa ter como preço-alvo para suas ações, a partir da abertura das negociações, e que esse preço-alvo possa ser projetado para R$ 70. No contexto da oferta pública, estima-se que o preço da ação ordinária de emissão esteja na faixa de 48,9 a 64,35. Então esse é o preço da ação, a faixa que está estipulada para a abertura das negociações na Bolsa, né? Então variando entre 48,9 e 64,35. E pelos indicadores que tem, poderia projetar aí um preço-alvo de R$ 70 para a ação. Então essa é a realidade aí da Redditor. É um case interessante para quem está em busca de uma oportunidade de investimento. Eu particularmente não tenho hoje recursos para investir em mais um ativo. Eu já estou com 7 ativos na minha carteira. Então eu vou ficar de fora. Mas para quem está em busca, vale a pena pesquisar, vale a pena estudar, porque nos parece ser uma oportunidade interessante que está surgindo no mercado. Bom, esse foi o contexto do nosso Café com Ações. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Café com Ações de hoje. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo cafezinho, o próximo bate-papo. Um abraço, tchau!